Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Ó Senhor Jesus. Alimento diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta. Autor Esdras Ma. Sexta-feira. Ler com oração, 2 Coríntios 11:3. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e obediência para fazer a vontade de Deus. Somos cativos de Cristo, ou seja, fomos derrotados por Ele para sujeitar-nos à sua vontade. Acerca disso, em 2 Coríntios lemos: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Capítulo 2, 14 e 15. Cristo é como um general que, após vencer uma guerra, exibe em uma procissão os seus cativos, aqueles que foram subjugados e vencidos por ele. Como ministros da nova aliança, fomos derrotados por Cristo. Agora, devemos segui-lo, fazendo sua vontade. O perfume mencionado no versículo 15 é o sacrifício mencionado em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse perfume refere-se à fragrância especial proveniente da queima do sacrifício no altar. O aroma que sobe agrada a Deus. Portanto, quando nos consagramos ao Senhor, colocamos nossa vida no altar, entregando-nos a Ele para fazer sua vontade. Dessa maneira, exalamos um aroma agradável que sobe até o trono de Deus. Que maravilha! Muito temos falado sobre a vontade de Deus, porém, para executá-la são necessárias duas coisas: simplicidade e obediência. Vemos que o Senhor tem abençoado grandemente alguns projetos, como a colportagem dinâmica e o Avança Jovem. Quando ouvimos o testemunho dos irmãos que estão envolvidos nesses projetos, ficamos surpresos com os resultados obtidos. É algo impressionante. Mas qual a razão para o Senhor os abençoar tanto? A simplicidade e a obediência à palavra de Deus. Essas duas virtudes contrastam com a incredulidade e a desobediência. No livro de Hebreus vemos algumas advertências relacionadas a essas questões. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e capítulo 4, versículo 11 dizem assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Complementando, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Capítulo 4, versículo 2 do livro de Hebreus. Assim, a desobediência contrasta com a obediência e a incredulidade com a simplicidade, uma vez que para crer devemos ser simples. Quando estamos em nossa mente, somos complicados e questionamos tudo. Parece que quanto mais tempo de vida cristã temos, mais complicados nos tornamos. Precisamos pedir que o Senhor limpe nossa mente, retirando as coisas velhas, para que voltemos a ser simples. Os irmãos novos na fé são mais simples e obedientes. Espiritualmente são como crianças.
creem sem questionar. O apóstolo Paulo era simples. Podemos ver isso em alguns versículos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, ele diz: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. A palavra santidade, em alguns manuscritos, é simplicidade. Paulo foi submetido a várias experiências difíceis, a ponto de desesperar até da própria vida. Todavia, ele jamais usou de sabedoria humana para solucionar seus problemas. Antes, com simplicidade, confiava no Deus que ressuscita os mortos. Versículos 8 e 9. Paulo expôs sua preocupação conosco. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. A complicação vem de nossa mente, a parte mais suscetível a cair nas ciladas de Satanás. Quando isso ocorre, perdemos a simplicidade. Na carta aos Romanos, Paulo escreveu acerca da simplicidade e da obediência, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Capítulo 1, versículo 5. No final da carta ele complementa: a vossa obediência seja conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Romanos 16, 19 e 26. Nesses versículos vemos o bom exemplo dos cristãos em Roma, que naquele tempo se tornaram modelo de obediência em todo o império. Além disso, vemos em outras passagens escritas por Paulo a importância dessas virtudes. Finalmente veremos que o Senhor Jesus é o maior exemplo de obediência. O livro de Filipenses mostra que ele se despiu da majestade, assumiu a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte. Como ministros da nova aliança, precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. No livro de Hebreus, vemos que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Queridos irmãos, se Cristo aprendeu a ser obediente, quanto mais nós. Devemos aprender com ele a ser simples, despindo-nos de toda a complicação. Não deixemos que o conhecimento roube nossa simplicidade. Ao receber a direção da palavra atual, ou seja, da palavra profética, sejamos simples e obedientes. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: o que está em contraste com a simplicidade e a obediência, segundo a leitura de hoje? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.